aprovaram a cassação do mandato do vereador Dr. Jairinho. A sessão durou cerca de 3 horas. Inicialmente falou o relator do Conselho de Ética, que leu o relatório favorável à cassação do mandato de Dr. Jairinho. Vale registrar a decisão da meritíssima juíza doutora Elizabeth Machado Louro ao converter prisão provisória em preventiva, destacando que o vereador Dr. Jairinho, sua companheira e sua defesa estariam utilizando artifícios escusos com a coação de testemunhas para impedir que as provas fossem produzidas contra o casal no âmbito da investigação. De acordo com o rito, os vereadores tiveram 15 minutos para se manifestar. Estou aqui com a minha consciência muito tranquila, de peito aberto, dizer que do início ao fim, o nosso trabalho foi baseado com o pilar da justiça, da ética e da moral. O advogado de defesa tinha 2 horas para se manifestar, mas gastou muito menos tempo. Entre outras coisas, ele perguntou qual parlamentar ou funcionário da Câmara Municipal tinha sido agredido ou maltratado por Dr. Jairinho. O advogado afirmou ainda que não se podia falar em quebra do decoro parlamentar. Não existem provas inequívocas dos fatos imputados a indicar os elementos de autoria e materialidade da prática do delito. Na sequência, os parlamentares iniciaram a votação. Dr. Jairinho foi cassado por unanimidade. Dos 51 parlamentares, 2 não puderam participar. O próprio Dr. Jairinho e Dr. Gilberto, que está de licença médica. O ex-vereador está inelegível por 8 anos. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que garante o reforço escolar dos alunos da rede municipal. Eu fui ao Palácio da Cidade conferir a sanção desse projeto, que é de autoria do presidente da Casa, vereador Carlos Caiado, e de muitos outros vereadores. Uma rede municipal de ensino com cerca de 1.540 unidades escolares que atende cerca de 650 mil alunos. Com a suspensão das aulas presenciais e a implantação do ensino à distância provocadas pela pandemia, os alunos passaram a enfrentar uma série de dificuldades na aprendizagem. Para contornar a situação, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria de vários vereadores que cria o Programa Permanente de Reforço Escolar. O projeto foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes nesta terça-feira. Eu nunca vi uma Câmara de Vereadores produzir com a intensidade que essa Câmara está produzindo. Isso é muito fruto da qualidade daqueles que foram eleitos na última eleição, mas da enorme capacidade de realizar a liderança e a responsabilidade pública do presidente Caiado. A gente vai ter que fazer um esforço enorme, para que as crianças recuperem esse tempo perdido, porque esse tempo não volta para essas crianças. Sem dúvida alguma, foi uma vitória muito grande para a cidade, Criou de forma permanente o reforço escolar e a sanção, a demonstração que a prefeitura realmente quer implementar. E o que levou, não só a questão da pandemia, mas uma característica que sempre teve em todas as comunidades, em várias comunidades, principalmente, de você ter um acompanhamento mais forte com as crianças que às vezes não conseguem um aprendizado na escola por N fatores, seja social, seja alguma questão pessoal daquela família que não levou aquela criança a poder ter aquele aprendizado que merecia. A ideia é que os alunos do ensino fundamental matriculados na rede do município passem a frequentar as aulas de reforço escolar de português e matemática já no segundo semestre desse ano. Os recursos destinados para o programa serão de cerca de 20 milhões de reais. Já em agosto nós já teremos. E tem diversas situações internas que nós já temos voltadas para isso, que estão sendo direcionadas, como, por exemplo, o fortalecimento de aulas de língua portuguesa e inglês, língua portuguesa e matemática, o fato da primeira e a última semana do bimestre serem voltadas para um reforço intensivo para as nossas crianças, a motivação pela tutoria entre alunos. Vereadores cariocas recebem o secretário municipal de Fazenda e Planejamento para discutir a reforma tributária. O secretário municipal de Fazenda e Planejamento explicou os detalhes da reforma tributária proposta pela Prefeitura. Ela está baseada em 5 pontos: regularização de débitos fiscais, benefícios para as pessoas que pagam o IPTU em dia, redução de taxas de juros aplicadas aos créditos tributários,
simplificação da legislação e procedimentos e revisão de benefícios fiscais. A reforma tributária é um jogo que todo mundo ganha, né? Ganha empreendedores, aqueles que querem empreender na cidade do Rio de Janeiro, facilitação, por exemplo, no pagamento de taxas, simplificação desses pagamentos. A gente tem também redução de contenciosos, muitas empresas que têm discussões de anos com a prefeitura em relação a débitos, seja de ISS, IPTU, ITBI, e que vai se abrir uma janela para que se acelere essa resolução de conflitos tributários. Segundo a Prefeitura, as medidas vão facilitar a administração, a fiscalização e a arrecadação de tributos. Pelos cálculos do município, a reforma tributária pode aumentar a arrecadação em até R$ 500 milhões em 2021 e em até R$ 1 bilhão e 600 milhões em 2024. Na apresentação do projeto, o Executivo diz que a reforma pretende atrair empresas, criar empregos, garantir a justiça fiscal e assegurar o atendimento às necessidades da população em áreas vitais. A aprovação hoje do projeto, que vai alterar toda a parte tributária do Rio de Janeiro é extremamente importante, considerando não só para o ajuste fiscal do município, mas também para diminuir a burocracia, atrair empresas para a cidade, que a gente possa, inclusive, ajustar e consertar algumas distorções tributárias que existem na nossa cidade. Então, existe todo um conjunto e com compromissos de não haver aumento dos impostos para o carioca. O uso dos aparelhos celulares tem revolucionado a nossa vida, inclusive a maneira de se movimentar pelas cidades. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara do Rio realizou uma audiência pública nesta segunda-feira para discutir o impacto das plataformas digitais de mobilidade. Eliel veio pegar a bicicleta para passear, mas há 2 anos ela foi a saída para ganhar um dinheiro a mais. Comecei a usar, que eu trabalhei com entregas da Uber e da Rappi. Aí a minha única forma de locomoção era a bicicleta do Itaú, que para mim era a forma mais rápida de se locomover para poder realizar as entregas. Segundo o levantamento do Instituto Locomotiva, com dados do IBGE, 1 em cada 5 trabalhadores depende de algum aplicativo para gerar renda. São mais de 32 milhões de pessoas. E para 16% desse total, ou seja, pouco mais de 5 milhões, essa é a única fonte de sustento. Se antes era necessário abrir uma loja física, comprar um carro ou ter muitos funcionários, agora é tudo na palma da mão. O uso do celular tem transformado as nossas vidas, mas muitas vezes essa transformação não vem acompanhada de ações do poder público. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara do Rio realizou uma audiência nesta segunda-feira para ouvir as demandas e os desafios do setor. O encontro ocorreu de forma híbrida no Salão Nobre e reuniu representantes de empresas de tecnologia, trabalhadores e vereadores. Para o vereador Pedro Duarte, é dever do poder público criar meios para estimular o desenvolvimento dessas plataformas, definindo regras claras para o seu funcionamento. Hoje, dentro da reunião que nós falamos, é a Comissão de Ciência e Tecnologia compilar essas opiniões, reunir esses atores e influenciar diretamente na discussão do plano diretor. Então, o Executivo vai enviar a primeira minuta do plano diretor agora em julho ou início de agosto. A Casa, ao longo dos próximos 6 meses, vai se debruçar sobre o tema e nós queremos que, pela Comissão de Tecnologia, as contribuições sejam fortes e consolidadas nesse sentido. A Comissão de Esportes da Câmara visitou o Parque Radical de Deodoro para fazer aí uma vistoria do legado olímpico. E a gente conversa com o vereador, presidente da comissão, Felipe Michel. É isso. Hoje a nossa diligência aqui no Parque Radical, caminhamos por toda a extensão do Parque Radical, mountain bike, que já tem aqui de volta para o nosso Parque Radical, é um legado para a nossa cidade, ali a piscina, o centro de canoagem, com atletas olímpicos praticando a sua modalidade, e vários lugares aqui do nosso Parque Radical que estão tendo a prática esportiva, porém temos aqui um local que é um largado olímpico ainda, a pista de BMX, muito triste. Nós vamos cobrar a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para que recupere esse local, um legado para a nossa cidade, os projetos sociais e esportivos que traga de volta aqui mais entretenimento. Essa população dessa região tão sofrida precisa que o Parque Radical volte na sua plenitude, mas quero aqui deixar registrado, parabenizar os profissionais que estão aqui trabalhando, se doando, se dedicando, fazendo mágica nesse local com o que tem na mão. Então a Prefeitura precisa investir
precisa de recursos, precisa fazer contrato de manutenção para que a gente possa ter um legado de fato aqui no nosso querido Parque Radical. O projeto de lei complementar que cria o Parque Sustentável da Gávea foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes. Essa e outras notícias você confere no próximo bloco. A cidade do Rio ganhou mais um parque público. O Parque da Gávea foi criado a partir de um projeto de lei complementar criado aqui na Câmara. A repórter Luciana Cabizieri foi acompanhar a sanção do projeto, que contou com a participação do presidente da Casa, o vereador Carlos Caiado, e outros parlamentares. Renê mora na Gávea há anos. Um bairro de alta classe média, com IDH enorme, com um terreno desse abandonado. No terreno de 25 mil metros quadrados, funcionou uma fábrica há 35 anos. Um projeto de lei que cria o Parque Sustentável da Gávea, aprovado na Câmara dos Vereadores, foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes nesta quinta-feira. A gente possa ter esse espaço recuperado, devolvido à população, com empreendimento imobiliário que vai pagar imposto, vai pagar IPTU, vai pagar ISS, e ter, ao mesmo tempo, uma área pública a ser utilizada pela população. O presidente da Casa Legislativa, vereador Carlos Caiado, e outros parlamentares participaram da cerimônia. Aqui é um modelo a ser seguido na cidade toda, um parque sustentável, construído pela iniciativa privada, e que a Câmara, aprovando essa legislação, dá a possibilidade de a sociedade poder desfrutar de uma área pública, uma área ambiental, dentro de um bairro importantíssimo em nossa cidade, que é o bairro da Gávea. Nós conseguimos, sem qualquer investimento, sem nenhum investimento do poder público, apenas da iniciativa privada, conseguir viabilizar um empreendimento que vai gerar empregos e que vai ter acesso ao público de forma garantida a toda a população. A expectativa para o início das obras do parque é já no primeiro semestre do ano que vem. O valor estimado da obra é de cerca de 200 milhões de reais, que serão totalmente pagos pela iniciativa privada. Vai ter um custo de manutenção futuro, que é o pai da contrapartida, em torno de 50 mil reais, que é a manutenção do parque, da segurança, para a população poder entrar 6 dias na semana, 10 horas por dia. De acordo com a proposta, o terreno é um espaço de propriedade privada, onde funcionarão lojas, salas comerciais e residenciais, além da manutenção de uma área de preservação ambiental aberta ao público. É muito comum, na verdade, até no passado da cidade, que são as galerias, né? De certo modo, é uma galeria que sem um prédio em cima. E esse é um instrumento fundamental, por exemplo, para a nossa zona norte da cidade, onde a gente possa, então, adensar e, ao mesmo tempo, criar espaço público em propriedade privada. Comissão Especial da Câmara se reúne para discutir o uso de tecnologia de reconhecimento facial na cidade do Rio de Janeiro. O que é a identificação facial e quais as consequências do uso dessa ferramenta? Identificação facial, tecnicamente falando, ela é uma técnica, um método de você encontrar um rosto, né? Dentro de um cenário, você precisa identificar que ali existe um rosto. A Comissão Especial da Câmara, com a finalidade de acompanhar, estudar e formular políticas públicas sobre o tema Cidades Inteligentes, as chamadas Smart Cities, se reuniu em audiência pública para debater a instalação de câmeras com identificação facial no Rio de Janeiro pela Rioluz. A proteção e o uso de dados pessoais foram os destaques do debate. Para a comissão, é importante avaliar os riscos dessa tecnologia para a população. Qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, é dado pessoal. Primeiro, o problema é a questão do vazamento, um outro problema é a questão da discriminação, a questão de crianças e adolescentes. São 3 pontos, dentre muitos, com os quais nós devemos nos preocupar. 3 instituições se uniram para lançar o Pacto de Cooperação pelo Enfrentamento às Violências contra a Mulher. A Câmara Municipal é uma delas. O Pacto é uma iniciativa da Secretaria Especial de Políticas e Promoção para a Mulher, em parceria com diversas instituições, como a Câmara Municipal do Rio, o Tribunal de Justiça do Estado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a OAB-RJ, além das polícias civil e militar e da Guarda Municipal. De acordo com dados do ISP, uma mulher é morta na cidade a cada 3,8 dias e a cada 6 horas uma mulher é violentada.
Em 59% das ocorrências, o crime acontece na residência da vítima. E a maioria das vítimas são mulheres negras. Nós, mulheres negras, precisamos construir o amanhã. Para nós, a partir de nós e ao lado de todas as outras diversidades de mulheres. O pacto pretende tornar o Rio de Janeiro uma referência em equidade de gênero e já tem ações em andamento, como a notificação de casos de violência obstétrica pelo 1746. Estão previstos ainda 2 novos centros especializados em atendimento à mulher e a capacitação dos servidores. As reuniões do Fórum Permanente com todos os entes do pacto serão iniciadas em agosto. Todos esses entes que nós estamos aqui falando é justamente para mostrar para a sociedade o quanto nós temos nos preocupado com relação a esse problema da violência doméstica na nossa cidade. A Comissão Especial do Carnaval realizou uma audiência pública nesta terça-feira para discutir a crise enfrentada pelo setor, duramente castigado pela pandemia. Como será o amanhã? Responda quem puder. Assim como no lendário samba da União da Ilha de 1978, hoje o futuro é incerto para milhares de profissionais da cadeia produtiva do carnaval. A pandemia e o fechamento dos barracões deixaram milhares de trabalhadores sem sustento. Tiago teve de se desfazer de parte do patrimônio acumulado em mais de 20 anos de folia para poder seguir em frente. A gente está bem entristecido porque os profissionais de carnaval foram muito desvalorizados, né? O cancelamento do carnaval este ano e as incertezas em relação a 2022 colocam em risco o sustento de mais de 5.000 pessoas que dependem do trabalho nos barracões. A Comissão Especial do Carnaval da Câmara do Rio organizou nesta terça-feira uma audiência pública para tratar do tema. O encontro aconteceu de forma virtual. Participaram vereadores, personalidades do mundo do samba, associações de blocos, jornalistas e representantes da prefeitura. É um momento extremamente difícil, mas nossos profissionais, principalmente aqueles dos barracões, eles são muito mais afetados, porque a saída deles é mais difícil que a nossa. Nós temos milhares de pessoas passando fome, nós temos cantores de escola de samba virando Uber, nós temos porta-bandeira fazendo faxina. O vereador Tarcísio Mota falou sobre os próximos passos da comissão este ano. Entre eles, a realização de uma audiência pública para tratar do Carnaval de 2022 e reuniões com a Fiocruz para avaliar a evolução da pandemia e com a Rio Tour para ajudar a destravar a ajuda financeira ao pessoal dos barracões. O que não falta é trabalho e o que não falta também é vontade para que o Carnaval de 2022 aconteça, a gente possa estar fantasiado, eu possa tirar a minha mafalda do armário, vesti-la e sair por aí. Câmara promove debate sobre diversidade no Rio, que deu exemplo de combate à homofobia na Semana do Orgulho Gay. O Rio se vestiu com as cores da bandeira LGBTQI+, para celebrar o Dia do Orgulho Gay nesta segunda-feira. Os Arcos da Lapa, a Cidade das Artes e postos de salvamento da Orla foram alguns dos pontos que mostraram o respeito do município à diversidade. A Câmara Municipal também estampou as cores do movimento com uma iluminação especial. No plenário, um debate discutiu as questões da diversidade e as políticas públicas para a comunidade LGBTQI+, na cidade. É um momento histórico nessa casa, uma casa que teve uma parlamentar LGBT executada em seu exercício há pouquíssimo tempo nessa cidade. Não é raro nós termos 2 mulheres jovens LGBTs eleitas, vivas, de origem popular ambas, fazendo política, construindo política para um setor social que há muito vem sofrendo e sendo criminalizado, inclusive, por essa Casa de Leis. Carlos Tufson, coordenador executivo de diversidade sexual da cidade do Rio, afirmou que leis são fundamentais contra o preconceito. O que nós precisamos, o que o Estado precisa, o que o poder público precisa, é que essas pessoas realmente, de fato, sejam punidas na forma de lei. A vereadora Mônica Benício pediu autorização para falar da Tribuna Marielle Franco. Ela colocou uma bandeira com o rosto da ex-vereadora assassinada em março de 2018. Para mim é uma honra estar na tribuna que leva o nome da minha esposa, Marielle Franco, e leio para vocês o que consta na placa. Não serei interrompida, não calarão a minha voz. E essas foram as notícias do Resumo da Semana. Até a próxima!